Paz do Senhor para todos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Quero deixar aqui uma palavra de fé, palavra de Deus para vocês, para todos nós, né? Do nosso dia a dia. E essa palavra se encontra em Isaías 41:10. Se vocês escutarem algum barulho de TV, criança, ventilador, ignore, tá? Cachorro também. Por favor. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então, meus irmãos, que eu poderia falar várias coisas, né? Entre essas palavras, entre essa leitura, né? Poderia passar o tempo aqui falando, mas não iria ter fim, né? Então aqui eu quero deixar aqui para vocês, né, para vocês que se encontram em aflição, triste, com medo, desacreditado, você tem alguma causa na justiça, que você quer conseguir algo e está demorando, alguma porta de emprego que está fechada, que ainda não abriu, que você, algum relacionamento que vocês estão, né, entregando na mão de Deus e o negócio tá difícil, mas que vocês tenham fé, acreditem sempre no Senhor, creia sempre nele, né, não tenha medo, creia que Deus está sempre com vocês, na vida de vocês, né, não desanime, gente, só Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe o momento certo de tudo, certo? Então, não desanime, tenha fé em Deus, tira um tempo para ler a Bíblia, né? Nem que seja um pouquinho assim de versículo. E depois vocês tiram um tempinho para ler aqui Isaías 41, certo? E eu quero deixar um testemunho aqui para vocês. Tem vários testemunhos, mas poderia vou deixar esse aqui como um exemplo, digamos, né? Que quando eu vinha da minha igreja e tava tarde e algumas ruas perigosas, né? Assim, escura, né? Estranha. E teve uma irmã que disse assim, irmã, vamos comigo por esse lado? E eu fiquei assim na dúvida e depois, não, vou por aquele, né? Por outro lado que eu costumo ir. E eu fui e eu parei numa parada de ônibus e fiquei conversando com Deus, né? Deus, será que é bom eu ir por esse lado? Porque se eu fosse por um determinado local, na rua, eu ia ter que pegar um ônibus que dava acesso a outro terminal, né? E ele disse, Deus falou comigo, não, minha filha, vá por esse lado que eu estou lhe mostrando, que eu estou lhe direcionando, esse local aí é melhor para você ir. Não tenha medo. Eu fiquei assim, né? É Deus mesmo que tá falando comigo. Não tenha medo. E olha que por esse outro local que eu tinha falado, às vezes é perigoso também, certo? É perigoso. Mas só que ele disse que eu não tivesse medo, que ele estava comigo, que eu confiasse nele. E eu fui. E então, quero dizer aqui, né, que eu confiei nele, né, de todo o coração, fui, segui bem direitinho. E quando foi num outro dia depois, eu estava no terminal, eu encontrei com um rapaz que sempre pegava o ônibus comigo. A gente conversando, né, e ele foi e disse assim, ontem teve um assalto nesse mesmo ônibus, tal horário. Quando eu peguei, né, outro dia eu fui pegar o outro ônibus que eu queria ter pego. E ele foi e disse que tinha acontecido um assalto. Aí eu peguei e contei pra ele. Fala sério isso, né? Se eu tivesse ido pelo local que eu queria ir, que eu costumava ir, teria acontecido, né? O assalto ia ter acontecido eu comigo, né? Eu dentro do ônibus, né? E aí Deus não quis, né? Me livrou, né? Me livrou desse assalto, foi um livramento. E ele disse que eu não tivesse medo, né? Que ele estava comigo.
em toda a aflição, que eu não tivesse, entregasse minha vida a Ele, que Ele estava comigo a todo instante. E isso aconteceu, né? Eu falei pro rapaz que esse mesmo horário, mesmo ônibus, eu ia pegar e ia acontecer, eu estaria dentro desse ônibus, né? Foi de livramento que Deus deu, né? Mas por quê? Porque eu escutei a voz de Deus e perguntei para ele, Deus me falou, me confirmou. Disse que eu não fosse por aquele caminho, né? Fosse por outro lado, que se eu tivesse ido, eu ia pegar o ônibus que estava acontecendo esse dito assalto, né? E o rapaz ficou até assim, assombrado, né? Assustado, assim, fala, é verdade isso. Ele contando, né? Pois é, gente. Quero deixar aqui para vocês que vocês que se encontram em aflição, com medo, entregue seus planos na mão de Deus, não tenha medo, confie nele de todo o coração, que só Ele sabe, certo? Confie nele. Vocês tiram um tempinho para ler a Bíblia. E eu não tinha costume de ler a Bíblia assim, sabe? Eu costumava orar, escutar minhas orações e tudo. Sempre confiei no Senhor, acreditei nele e tudo. Acredito ainda, creio. Vocês tiram um tempinho, ler a Bíblia, né? E eu agradeço muito a Deus, né, por Ele ter me dado esse livramento. E Ele sempre me dá livramento, vários livramentos Ele tem me dado. Tem me dado vários livramentos. Depois eu quero contar aqui pra vocês, tirar um tempinho, contar pra vocês, né, os testemunhos. E eu tenho que muito agradecer a Deus, só isso que eu agradeço a Deus, de todo o meu coração. Que vocês fiquem na paz de Deus, que não tenha medo, que Ele sabe de todas as coisas, Ele vai entregar a sua vitória que você quer, certo? Vai entregar a sua vitória, não tenha medo. E que você não perca fé, esperança. Continue confiando no Senhor, viu? É só Ele mesmo na causa, só Ele na vida da gente. Tem gente que, sim, às vezes diz que, a gente costuma dizer que Deus, a gente estando com Deus, né? As coisas é difícil, né? Digamos assim. E imagine se a gente não tiver com Deus, né? Não ter Deus no coração, não confiar no Senhor. As coisas